Olá, espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer aí pela sua atenção e pelo seu tempo. No vídeo anterior eu falei sobre como vencer o medo, trazendo uma experiência de vida minha sobre a dislexia. Quem quiser dar uma olhada é só clicar aqui no link. Bom, no dia de hoje eu vou trazer algo sobre relacionamento. Como será que a gente vem se preparando para as fases do relacionamento? E qual é o sentimento que eu vivo, a fase do momento? Ou o casal vive essa fase do momento e de que maneira o casal se prepara para a fase seguinte? Então, às vezes, se eu estou numa fase de namoro ou noivado, como será que eu venho pensando na próxima fase, que será o casamento? O que será que a gente vem conversando? O que será que a gente vem disponibilizando o nosso tempo para conversar sobre a próxima fase? Qual é o nosso sentimento do momento? Porque às vezes acontece em algumas situações, às vezes as pessoas recém-casadas têm alguns tipos de conflitos, de desentendimentos, às vezes por não ter conversado sobre alguns assuntos anteriormente. Porque não deram a devida atenção sobre que, poxa, quando a gente for casar, a gente vai viver junto. A gente tem alguns costumes, algumas manias. E, poxa, a gente vivendo junto, como será que a gente vai aprender a conviver com isso, estando junto? Então, por que a gente não para pensar isso numa fase anterior? Na fase que você tá ali namorando, ou você tá na fase do noivado já? Por que a gente não despende um tempo da semana, vamos colocar uma vez na semana, vamos conversar sobre esses assuntos de uma forma natural. Não que a gente vai ficar viajando e almejando um monte de coisas. Não, pensar em coisas úteis, no sentido, poxa, como a gente já está nessa fase, já pensando realmente já no casamento, como será que a gente vai aprender a conviver com algumas coisas, algumas situações que aí cada um tem as suas criações e tudo mais. Como será que a gente vai pensar de modo preventivo, aprender a conviver? Onde um tem que ceder uma parte, outro uma outra parte, para a gente conviver em harmonia. Por que adianta a gente conviver com uma pessoa ao nosso lado, às vezes onde só fica reclamando, tem lamúria? Esse não é o propósito da gente poder estar junto. A gente estar junto com alguém a gente poder somar, contribuir, crescer, os dois juntos, o casal. Né? O casamento é a união entre os dois. Ou às vezes tem algumas situações que às vezes acabam acontecendo, da pessoa assim, olha, eu namorei muito pouco tempo e já logo casei. Então, às vezes a pessoa acaba passando por alguns tipos de conflito, desentendimento, mas assim, que aquele casal deveria ter uma consciência assim, poxa, se eu passei uma fase, se eu pulei uma fase, eu sei que nessa minha próxima fase, por a gente não ter convivido um tempo junto, não ter um pouco mais de entendimento sobre algumas características de um e de outro, alguns costumes, nessa fase que a gente está agora, a gente tem que ter um pouco mais de paciência e tolerância, porque a gente pulou um pedaço de uma fase. Então, poxa pessoal, vamos ter um pouco mais de tolerância e paciência nessa fase com vocês. Vamos pensar de modo preventivo no casal. Se a gente pulou, vamos conversar entre a gente. Olha, a gente sabe que a gente pulou pelo momento, a gente quis isso, mas preventivamente a gente deveria se entender entre nós. Vamos fazer um combinado, que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância entre nós, porque é uma consequência da gente ter dessa decisão que a gente tomou. Então, vamos acordar que a gente precisa ter esse entendimento mútuo entre nós, né? Então, às vezes acontece, às vezes do casal já estar junto também há muito tempo e às vezes, poxa, eu não tive esse nível de consciência sobre essa importância dessas fases e de que forma de repente eu posso trazer isso para o meu relacionamento de hoje. É simples, de uma forma natural, que vocês possam conversar entre vocês, entre o casal, e saber de que forma que vocês possam aproveitar isso da melhor forma possível. Tem às vezes algumas pessoas que já estão junto num relacionamento há muito tempo, ou às vezes por não ter esse nível de entendimento e compreensão, às vezes com brigas e desentendimentos, às vezes cai na rotina, às vezes de
não resolve um assunto e já começa a brigar e discutir isso com o outro. Tem um vídeo anterior meu que eu já falei sobre isso, eu vou deixar ele aqui. Então, é importante a gente entender que assim, a gente está ao lado de uma pessoa para a gente crescer. Então, nós somos, o casal é aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente pratica. Então, se eu estou num relacionamento, tem uma força lá positiva, força negativa, o bem e o mal. O que eu vou alimentar? Sabendo e tendo consciência que essas duas forças têm a sua importância e têm a sua missão. Então, a mistura entre o positivo e o negativo, a gente traz o equilíbrio. Então, para a gente ter equilíbrio na vida, a gente tem que ter essas duas. Agora, a gente tem que saber como dosar elas. Então, poxa, se eu digo que eu tenho gratidão, que é uma pessoa que está ao meu lado, porém, eu só fico reclamando, não falo coisas boas, eu estou tendo, por exemplo, coerência entre uma coisa... Opa, não. Então, peraí, então eu tenho que melhor me reavaliar, porque não está sendo coerente uma coisa com a outra. A mesma coisa, às vezes, a outra parte. Se você viu que a outra parte também está tendo isso, então, opa, peraí. Então, por que a gente não faz um combinado? Vamos, uma vez na semana, conversar sobre as coisas que ficaram, às vezes, lá atrás e a gente deixou de regar, vivificar elas, né? Porque se a gente casou porque teve um sentimento de amor, de carinho, de respeito, e às vezes, por a gente não ter o hábito de poder regar isso constantemente, às vezes essa força negativa tomou uma maior proporção. Opa, então vamos regar essa outra força positiva e fazer isso virar uma constância. Então vamos trazer isso como bons hábitos, né? Então, para que vocês possam compreender e entender melhor cada fase da vida de vocês. Então, um exemplo que eu trouxe de respeitar cada fase da vida e entender, pode ser que esse bom hábito também traga para quem já é casado essa maneira de vivificar isso da melhor forma possível. Então, eu conto com vocês, quem puder partilhar com pessoas que saibam que estejam passando por essas dificuldades e às vezes desentendimento, a ideia sempre é partilhar, ajudar um ao outro. E eu gostaria de agradecer aí pela sua atenção e seu tempo. Muito obrigado, espero que vocês tenham uma boa semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.